Bom, pessoal, então essa é a aula de introdução à disciplina de simulação e análise de desempenho de redes de computadores. Nessa aula, a gente vai abrir vários questionamentos com relação ao conteúdo da disciplina, e esses questionamentos têm a ideia de fazer com que a gente reflita sobre o que a gente quer abordar, o que a gente quer avaliar durante uma análise de desempenho. Então, hoje a gente vai abrir vários questionamentos que não vão ter uma resposta nessa aula, mas que vão ser respondidos ao longo da nossa disciplina. O conteúdo da aula de hoje está estruturado em 4 tópicos principais. Então, no tópico de introdução, a gente vai falar um pouco sobre a motivação, sobre avaliação de desempenho e quais são as etapas que normalmente a gente utiliza para fazer uma avaliação de desempenho. No tópico 2, que é o planejamento de experimentos, a gente vai falar os conceitos básicos desse planejamento, que é uma das etapas mais importantes da nossa avaliação. A gente vai caracterizar o que é carga de trabalho e a gente vai falar um pouco sobre modelos para planejamento de experimentos. Na parte de técnicas para avaliação de desempenho, a gente tem dois tipos, que podem ser as técnicas de aferição, como protótipos, benchmarks e monitores, e a gente tem também as técnicas de modelagem, que seriam por solução analítica e por simulação. Por fim, a parte de análise de resultado, onde a gente vai fazer análise estatística desses resultados, comparação de resultados e aplicações em sistemas computacionais, especificamente na área de redes de computadores. Então, começando com a motivação dessa nossa disciplina. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: por que a gente quer avaliar o desempenho de um sistema computacional? Né? Um exemplo que pode ajudar a gente a entender essa motivação é no caso dos sistemas operacionais. Né? Então, a gente tem lá Windows, Linux, a gente tem iOS, Android. Né? Em diversas ocasiões, o sistema operacional apresenta uma grande influência no desempenho de um sistema, porque ele é, na verdade, um grande fator que está ali rodando sempre em qualquer máquina, né, que a gente utilize, e em qualquer dispositivo, seja ele um celular ou um computador, e ele vai exercer sim uma grande influência porque ele tem vários processos rodando ao mesmo tempo, né, e que são processos imprescindíveis para o funcionamento daquele sistema. Né? Então, por que o sistema operacional influencia no desempenho? Porque ele não pode parar de funcionar. O sistema vai ter que estar funcionando o tempo todo. Né? Então, como que a gente agiliza a nossa avaliação? Né? Então, a gente primeiro vai identificar os pontos de atraso e verificar o impacto desse atraso. Então, verificar a frequência com que o procedimento ocorre. Né? Então, pensem no sistema operacional. Existem alguns processos que vão estar rodando o tempo todo. Né? Então, a gente precisa mapear esses processos e identificar a frequência com que eles ocorrem, e aí a gente vai conseguir determinar o impacto do atraso desses processos no sistema. Né? Então, se forem eventos raros e lentos, eles geralmente vão ter pouco impacto. Né? Muita otimização para que ele seja perceptível, e um exemplo seria o procedimento de ligar o computador. Né? Por exemplo, quando a gente liga o computador, a gente tem um pico de uso de processador, um pico de uso de memória para inicializar todo o sistema. E depois o sistema operacional estabiliza. Né? Uma outra situação é uma falha ao entrar em uma região crítica. Né? Então, se você, por algum motivo, durante a execução de algum software, você entra numa região crítica do sistema operacional e ocorre uma falha, você pode ter ali um pico de uso de recursos do sistema, do dispositivo que você está utilizando, né? E isso pode impactar, sim, isso vai impactar no desempenho do sistema como um todo. Né? Além dos eventos raros e lentos, a gente tem os eventos frequentes também. Os frequentes, eles geralmente têm muito mais impacto. Né? Uma pequena otimização que a gente faça nesses processos, ela pode ser muito perceptível. Né? Então, no evento anterior, nos raros e lentos, né, se a gente otimizar um evento raro, a gente vai ter pouco impacto, né? Porque
ele acontece muito raramente, então não vale muito a pena você focar em otimizar eventos raros. Já os eventos frequentes, sim, é muito legal você trabalhar numa otimização para que você possa ter aí, de uma forma geral, o sistema funcionando melhor, né? Porque como ele acontece com mais frequência, com certeza vai ser muito mais perceptível se você fizer uma otimização em um processo desses, né? Então, um exemplo é o processo escalonador do sistema operacional. Então, toda a forma de funcionamento do sistema operacional na parte de escalonamento de processos, né? Então, qual é o processo que vai executar a cada instante, né? Basicamente, a técnica que se usa para fazer o escalonamento no sistema operacional, ela pode impactar muito no desempenho desse sistema, tá? Então, esse é um evento frequente. E aí a gente pode, então, propor soluções em cima do que foi avaliado nesse passo número 1 e depois avaliar essas soluções. Essas são as nossas etapas aí para poder fazer uma análise de um sistema, nesse caso, operacional. E aí o nosso passo B da introdução é a avaliação de desempenho. Então, dentro da avaliação de desempenho, eu trago aqui para vocês várias perguntas que a gente precisa responder ao longo de uma avaliação de desempenho. Então, por que eu devo me preocupar com uma avaliação de desempenho, né? O que é uma avaliação de desempenho? Quando que eu devo me preocupar com o desempenho de um sistema, né? Quem é a pessoa, quem é o ator que deve se preocupar com essa avaliação, né? E aí depois, como que eu faço para medir o desempenho, que técnicas que eu posso utilizar, né? O que eu devo medir e como que eu devo confiar nas métricas obtidas. Então essa disciplina vai responder para a gente todas essas perguntas, né? A gente, enquanto projetistas de análise de desempenho, a gente vai ter que se preocupar em responder tudo isso. Claro que muitas delas a gente responde de uma forma não exatamente direta, né? A gente vai ter as nossas motivações de acordo com o sistema que a gente está avaliando, mas essas perguntas aí são as que norteiam todo o nosso estudo. Então, começando pela primeira, por que a gente se preocupa com a avaliação de desempenho, né? Suponha que você tenha um sistema que apresenta problemas de desempenho, né? Pode ser usuários reclamando, por exemplo, né? E você tem uma verba disponibilizada pela empresa onde você trabalha para fazer um upgrade desse sistema, né? O que você vai fazer para melhorar o sistema? Será que você vai investir em mais memória? Será que você vai colocar talvez um processador mais rápido? Vai aumentar a memória virtual do sistema? Vai colocar processadores adicionais, mais unidades de disco, né? O que você vai fazer para melhorar esse sistema? Existem N possibilidades de melhorias quando a gente pensa em hardware, né? Então a pergunta como que a gente determina qual desses elementos de hardware a gente vai focar, a gente vai trocar no dispositivo para que ele melhore? Como que a gente descobre qual desses elementos de hardware vai causar um maior impacto positivo no funcionamento do sistema? Essa é uma das grandes perguntas que a gente precisa se fazer e que a avaliação de desempenho vai ajudar a responder. Então, por que se preocupar em avaliar um sistema? Para a gente poder obter o melhor desempenho possível a um menor custo. É essa a grande balança que a gente vai precisar trabalhar no momento que a gente faz uma avaliação de desempenho, né? Como que eu consigo maximizar o meu ganho, né, com um custo, o menor custo possível, né? Essa é a nossa motivação. E o que é melhor desempenho possível? Depende do sistema, né? Depende muito do sistema que você está avaliando. Então, se você vai fazer o upgrade de um servidor, por exemplo, você precisa verificar quais são as aplicações que rodam naquele servidor, quais são as características daquelas aplicações. Talvez tenha lá algum serviço que utiliza muita memória ou um outro serviço que utiliza muito processamento. Então, basicamente, o tipo de aplicação que roda vai responder essa pergunta para a gente. E vai responder também essa nossa terceira pergunta aqui na tela, né? O que deve ser analisado? Depende muito do ponto de vista, né? Então, a gente vai analisar aquilo que faz sentido para as aplicações que estão ali rodando naquele servidor.
E o que o sistema precisa? Né? Então, qual é o tipo de usuário que utiliza aquele sistema? Quais são as características de uso desse sistema? Será que com a base de usuários que eu tenho, todos eles têm o mesmo comportamento? Ou tem usuários que em determinados momentos eles demandam mais atividades do nosso sistema, do nosso servidor? Né? Então eu preciso caracterizar tudo isso. Como que se dá o gerenciamento de recursos desse servidor? Eu tenho algum esquema que vai fazer com que os recursos sejam aumentados, né, escaláveis com o passar do tempo, se for necessário, ou não? Né? Tudo isso é muito importante para a avaliação de desempenho. Então a gente vai fazer uma análise detalhada dos recursos do sistema, dos gerenciadores desse sistema e dos usuários. Tudo o que está envolvido no uso daquele sistema. Caso contrário, a gente pode trocar um conjunto de problemas por outro. Né? Se a gente fizer uma decisão errada, a gente pode talvez até impactar negativamente na escolha ali, no funcionamento do sistema que a gente foi tentar fazer o upgrade. Então a gente precisa responder o que o sistema necessita, qual é o tipo de usuário, qual é o objetivo desse sistema e como se dá o gerenciamento de recursos, para depois a gente poder avaliar o sistema e oferecer um melhor serviço. E aí a nossa próxima pergunta é: o que vem a ser isso? O que vem a ser a avaliação de desempenho? Então, a avaliação de desempenho, seja de um sistema computacional ou não, né, ela vai buscar uma métrica que indique para a gente a quantidade ou a qualidade de um serviço prestado. Né? Esse seria apenas um exemplo. Né? Mas a quantidade ou a qualidade da execução de um sistema, pode ser de hardware, pode ser de software, pode ser alguma coisa que nem está ligada à computação. Né? Determinar a eficiência com a qual um sistema atinge os seus objetivos também é uma das formas da gente fazer a avaliação do sistema, e determinar a eficiência com a qual um sistema atinge as necessidades e expectativas dos seus usuários e dos desenvolvedores. Né? Então, claro, né, geralmente quando a gente trabalha com um sistema computacional ou um sistema que envolva redes de computadores, o usuário final, que muitas vezes são pessoas, outras vezes são empresas, eles vão ser os atores que a gente precisa avaliar junto, né, dessa nossa avaliação de desempenho, para que a gente possa então atingir as necessidades e expectativas dessas pessoas. Né? Então, esses elementos, eles ajudam a gente a avaliar um sistema computacional. Então, por exemplo, imaginem uma montadora de automóveis. Né? Ela tem um número de carros que é produzido em uma hora. Né? Você vai ter essa informação, você tem a qualidade dos carros produzidos, são algumas variáveis. Né? O lucro obtido por carro fabricado, a quantidade de quilômetros por litro de combustível que cada carro faz, o tempo necessário para acelerar o carro de 0 até 100. Então, tudo isso são informações importantes dentro do contexto de uma montadora de automóveis. Né? Num sistema computacional centralizado, a gente tem lá algumas variáveis importantes, como o tempo de resposta que cada usuário vai experimentar dentro daquele sistema, a sobrecarga do escalonador de processos, como é um sistema centralizado, você tem ali um ponto onde você vai ter uma sobrecarga, né? A taxa de utilização do processador, a taxa de acerto da memória cache, a taxa de acerto do cache do disco. Né? Então, todos os elementos ali de hardware que estão envolvidos em um sistema computacional centralizado, você vai avaliar dentro dessa avaliação de desempenho. Você vai escolher como métricas dentro dessa avaliação de desempenho. E num terceiro exemplo, um sistema computacional, mas dessa vez distribuído. Então, algumas coisas não fazem mais sentido com relação ao centralizado num sistema distribuído. Né? Então, se considera as variáveis anteriores, né, do sistema centralizado, mas a gente precisa avaliar outras coisas também. Por exemplo, o tempo de resposta para as operações remotas. Né? Quando você tem um sistema distribuído, os computadores precisam trocar informações uns com os outros, e isso demanda um certo tempo. Então, esse tempo de resposta ele é muito importante num cenário desse. Né?
E tem várias outras variáveis aí, né, outras métricas que podem ser utilizadas na avaliação de um sistema computacional distribuído. Tá? Num exemplo 4, a gente tem uma impressora laser colorida, que tem aí a qualidade de impressão, uma determinada qualidade de impressão, uma determinada velocidade de impressão no modo texto e no modo gráfico, né? A gente vai ter informação da relação custo-benefício, várias outras informações que são relevantes para poder avaliar o desempenho de uma impressora desse tipo, né? E aí a gente vai para a pergunta de quando se preocupar com o desempenho, né? Quando que é relevante eu me preocupar com o desempenho de um sistema? Quando a gente tem um usuário reclamando, um bom sinal, né, de que a gente precisa fazer uma avaliação de desempenho. Quando a gente quer fazer uma troca de sistema, né, talvez um sistema lá, um conjunto de hardware que já está defasado e você gostaria de fazer um upgrade, né, então você quer fazer uma troca, como que você faz a decisão, como que você toma a decisão de atualização de hardware, né? Comparação entre sistemas diferentes. Então você tem dois servidores à disposição, né? Como que você determina qual deles é o melhor para a aplicação que você quer rodar, né? Então uma comparação de desempenho pode ajudar, né? E a avaliação de um projeto que você simplesmente quer saber qual é o desempenho de um determinado projeto, de um determinado sistema diante ali das variáveis e das métricas que fazem sentido para aquela aplicação. A outra pergunta é quem deve se preocupar com a avaliação, né? Quem são as pessoas que vão se preocupar com essa avaliação? Então, cada domínio vai ter um profissional, né? Quem trabalha com administração de servidores, por exemplo, né, que é o exemplo que eu estou utilizando agora nessa aula, vai ser o profissional que é o mais adequado para avaliar aquele sistema, né? Afinal, ele trabalha com aquele sistema, ele conhece tudo o que acontece no sistema dele, no servidor dele, então ele consegue responder as perguntas da avaliação de desempenho. É como se ele fosse um especialista, né? Então, alguns exemplos, né, em sistemas computacionais podem ser analistas de sistemas, gerentes de sistemas, né, engenheiros de sistemas, projetistas, programadores. Todas essas pessoas, esses papéis, podem então fazer uma avaliação de desempenho. Isso nos leva a 3 tipos básicos de avaliações. Então, a gente tem avaliação e análise de sistemas já existentes, a gente tem avaliação e análise de sistemas em desenvolvimento. A gente pode querer testar um sistema que está sendo desenvolvido para identificar qual é o desempenho que ele está atingindo em determinadas situações. E a gente pode avaliar também e analisar algum sistema para fazer uma seleção, né? Então você quer selecionar um novo sistema para ser utilizado, mas você quer antes fazer ali uma comparação de desempenho. O instante em que o desempenho é considerado pode mudar também. Ele pode ser feito na fase de projeto, ele pode ser feito no dia a dia de um sistema, ou ele pode ser feito no momento que você decide tomar alguma decisão, por exemplo, de compra para substituir todo um conjunto de hardware, tá? Bom, então como que a gente vai medir o desempenho e quais técnicas utilizar para fazer essa medição de desempenho? Então é importante que a gente escolha técnicas que deixem a nossa análise isenta, né? Então, quando você está fazendo a avaliação de um sistema, você não pode impactar no desempenho daquele sistema, ou você não pode impactar muito no desempenho daquele sistema. Tem situações que você não tem como não impactar, né? Por exemplo, se você coloca lá um software monitor instalado num computador, esse software vai estar rodando ali o tempo todo e ele vai impactar no desempenho daquele computador, né? Mas a gente precisa do monitor instalado ali para poder coletar algumas métricas sobre o sistema, né? Então, a gente tem que considerar que o nosso monitor está utilizando recursos do sistema também, né? Não deve ser um fator degenerador, então o nosso monitor instalado ali, ele não pode atrapalhar de uma forma muito grande o desempenho daquele sistema, então a gente tem que ter noção exatamente do comportamento do nosso monitor enquanto ele estiver rodando naquele sistema. A gente deve considerar o domínio da aplicação, né? Então,
conseguir verificar quais são os elementos importantes de avaliar naquela aplicação, então analisar todo o contexto dela, quem são as pessoas que utilizam aquela aplicação, onde que ela roda, se ela roda de forma centralizada ou distribuída, né? E intrusões em sistemas já estabelecidos nem sempre são bem-vindas. Então, tem que lembrar que às vezes você vai precisar fazer uma réplica de um sistema real para poder fazer uma avaliação de desempenho e não utilizar o sistema que está rodando lá e que não pode parar de rodar, né? Então, esse também é um ponto importante para a gente lembrar quando a gente for fazer uma avaliação de desempenho, né? Nem sempre você pode fazer o teste em cima de um serviço que está rodando ali em tempo real e que não pode parar. Então, as técnicas e ferramentas vão depender de cada domínio, né? Depender do que a gente está querendo avaliar. Então, se a gente está avaliando um sistema operacional, a gente vai utilizar uma determinada ferramenta para poder fazer a coleta de métricas. Se a gente está analisando um sistema de comunicação, a gente pode querer instalar monitores em dispositivos de rede que estão envolvidos naquela comunicação, né? Então é um pouco diferente, você não vai instalar num computador, mas sim num outro dispositivo. Você pode utilizar até dispositivos de hardware para poder fazer esse monitoramento, para coletar algumas métricas, né? Então tem várias maneiras de você fazer essa coleta. As ferramentas variam de acordo com o domínio e a técnica. Então, avaliar o desempenho de um automóvel é diferente do caso de uma impressora ou de um servidor de arquivos. Porém, a essência da técnica pode ser a mesma. Por exemplo, uma modelagem com uma solução por simulação. Você analisa o cenário real e faz uma réplica em simulação para poder fazer a avaliação de desempenho em cima da simulação. Assim você não afeta o sistema real. Então a gente tem as técnicas de aferição e de modelagem. Nas técnicas de aferição, a gente realiza experimentação diretamente no sistema, né? Então a gente pode construir protótipos desse sistema, a gente pode fazer coletas de dados diretamente no sistema real, ou a gente pode utilizar benchmarks para poder fazer uma comparação. Nas técnicas de modelagem, a gente vai criar abstrações do sistema. Então, por exemplo, a gente vai desenvolver um modelo do funcionamento de um sistema e utilizar uma solução para esse modelo, né? A gente pode, então, analisar um sistema real e transformar ele numa simulação e fazer a análise, então, em cima dessa simulação, né? Nessa figura aqui, a gente visualiza, né, na parte esquerda aqui, um sistema com os parâmetros de entrada, né, os parâmetros aqui que vão ser analisados, com as entradas do sistema e as saídas do sistema, né? Então a gente vai conseguir obter ali informações a partir desses parâmetros, né? Então os parâmetros vão dizer para a gente, vão se tornar métricas na nossa avaliação, né? Então nas técnicas de aferição elas fornecem resultados mais precisos, porque você está testando no sistema real. Elas requerem a disponibilidade do sistema, o que é uma desvantagem, né? Porque a gente nem sempre vai ter o sistema disponível para poder fazer uma avaliação. Elas têm a dificuldade em experimentar o sistema sem influenciar no seu comportamento. Então, como eu falei, se a gente instalar um monitor num servidor, um monitor de métricas, né, num servidor, ele vai automaticamente ser mais um processo que vai estar rodando naquela máquina. Então, ele vai influenciar no funcionamento daquele servidor. Talvez essa influência seja muito pequena, e aí tudo bem, ela pode ser utilizada. Mas se ela for uma influência muito grande a ponto de atrapalhar o funcionamento normal do servidor, a nossa avaliação está comprometida, né? A falta de flexibilidade para verificar diferentes alternativas também é uma característica dessa análise num sistema real, porque você não consegue modificar ele ali em tempo real para poder analisar se você teria algum cenário que funcionaria melhor ali, né, já na avaliação de desempenho. Então é uma falta de flexibilidade e muitas vezes você tem altos custos, porque não é simplesmente você chegar lá e tentar fazer o teste. Você tem que ter todo o cuidado para que o sistema não pare de funcionar, né? Afinal, é um sistema real que está ali funcionando o tempo todo.
E aí a gente tem as técnicas de modelagem. Então você tem ali o sistema, né, como a gente viu agora há pouco na figura, o sistema com os parâmetros e as suas entradas e saídas aqui. Então você analisa esse sistema e faz uma abstração aqui para o lado direito da figura, onde você tem aqui uma espécie de protótipo com as mesmas características do sistema, ou pelo menos com um conjunto de características que faça sentido para a sua avaliação. Você vai então colocar parâmetros iguais de entrada, as entradas do sistema, as saídas, e aí por inferência você consegue determinar o comportamento que o sistema real teria diante daquele conjunto ali de parâmetros e entradas e saídas que você definiu, tá? Então, essa é a ideia da técnica de modelagem. Ela vai fornecer resultados estocásticos, então não é a mesma coisa de uma análise em um sistema real. Porém, uma vantagem é que você não necessita do sistema real para fazer os experimentos, o que é muito bom e dá uma flexibilidade muito maior. Você tem então uma alta flexibilidade de variar alguns elementos desse sistema. Você pode modificar os elementos à vontade, porque você não vai parar o sistema real. O custo é baixo para você fazer essa análise e a necessidade de validação do sistema é uma outra desvantagem. Você vai precisar em algum momento fazer uma validação daquele pedaço de sistema que você gerou ali no seu protótipo, né? E validar ele mostrando que ele realmente tem as características do sistema real. Uma outra pergunta que a gente faz é o que medir? É uma pergunta muito importante na avaliação de desempenho. Então, ter informações o mais fiéis possíveis sobre o comportamento de um sistema e, com isso, poder otimizar o seu desenvolvimento, a sua implementação, a sua utilização, evolução e desativação, né? Então, a gente precisa sempre pensar no que faz mais sentido eu avaliar num determinado sistema. É isso que vai responder para a gente quais são as métricas que vão ser utilizadas, né? Então, por exemplo, medidas de desempenho computacionais que a gente pode utilizar. Tempo de resposta, né, que é muito importante para o usuário. A capacidade de trabalho ou utilização dos recursos de hardware que você tem no sistema, né? A disponibilidade do sistema pode ser outro fator. E a produtividade do sistema, né? Então você tem aí alguns elementos que podem ser utilizados. Você pode também analisar, por exemplo, num sistema embarcado, que geralmente tem ali recursos um pouco mais limitados, você pode analisar o consumo de memória, né? Você pode decidir que quer medir também o consumo de CPU, né? Então tudo isso pode ser analisado de acordo com o sistema. E por fim, a gente pergunta como confiar nas métricas obtidas, né? Então, a gente vai ter uma avaliação e uma análise. Qual a diferença das duas? Avaliar é obter, produzir, levantar dados a respeito de uma entidade, né? Então, determinar o consumo de um automóvel, né? Usar alguma técnica para medir a distância percorrida e o volume de combustível consumido por esse veículo então ali um dos exemplos de avaliação, né? Agora a análise é verificar a precisão, a validade, o significado da grandeza produzida durante a avaliação. Então a análise, ela muitas vezes, ela vai demandar um tempo maior ali para você poder executar, né? Claro que a avaliação ela também demanda um esforço muito grande, ela é muito importante porque ela impacta diretamente na análise, mas a análise tem o seu papel ali fundamental também. Então, por exemplo, se a avaliação do automóvel levou a 20 km por litro de gasolina, então a análise se preocupa em certificar que a metodologia utilizada foi correta, que os números levantados são suficientemente precisos e então se conclui que o desempenho avaliado é bom, ruim, de acordo com algum parâmetro, né? A gente vai avaliar então se esse resultado obtido ele faz sentido comparando com outros veículos, comparando com outros modelos da própria fábrica desse automóvel. Então tudo isso pode ser avaliado na sequência, tá? Então a análise ela vai trazer para a gente aí uma confiabilidade nos resultados e a gente vai poder então afirmar algumas coisas cientificamente, né, com uma validade estatística mais confiável.
Então, como que a gente analisa as métricas obtidas, né? Imagine que o tempo de resposta em dois sistemas A e B, eles são esses que estão mostrados aí na tabela. A gente tem o sistema A e B na primeira coluna e a gente tem cargas diferentes sendo utilizadas para cada um deles. Então, a carga 1 é avaliada pelo sistema A e obtém resultado 20, a carga 1 é avaliada pelo sistema B e obtém resultado 12, né? Para a carga 2, o sistema A tem um resultado 10 e o sistema B tem um resultado 16. Qual deles é o melhor sistema? A gente precisa validar esses valores, né? Será que os valores que estão colocados aí nessa tabela, eles são válidos? Como que eles foram extraídos do sistema? Como que eles foram coletados, né? Qual a carga usual do sistema? Em geral, esse sistema ele vai ter picos de uso durante o dia ou não, né? Isso é muito importante no momento de definir a carga que vai ser utilizada nos experimentos. Então, essas cargas que aparecem aqui na tabela são como se fosse um conjunto de dados que representam o funcionamento do sistema ou o que o sistema vai processar durante o seu funcionamento, né? Então, se eu tenho lá um sistema que atende requisições, eu preciso ter cargas de trabalho que representem o comportamento das requisições num período de 24 horas, por exemplo, né? Como que os usuários se comportam, né? E qual é o objetivo da nossa avaliação? O que a gente está querendo avaliar? Tudo isso vai ajudar a gente a responder se as métricas que a gente obteve, elas são adequadas ou não para o nosso problema. Então, alguns pontos importantes para uma avaliação de desempenho, para a gente fazer um resumo, né? O entendimento completo do sistema, dos problemas e dos objetivos da avaliação. Então, a gente precisa de uma pessoa que possa ser considerada um especialista naquele sistema, para ela poder responder isso aí para a gente. A gente vai fazer uma abordagem sistemática, então seguindo todas as regras da avaliação de desempenho. A gente não deve considerar parâmetros, cargas, métricas arbitrários, tá? Então a gente precisa definir os parâmetros, cargas e métricas que a gente vai utilizar e eles têm que ser fixados para a gente poder fazer a nossa avaliação de desempenho. Tudo isso vai ficar mais claro quando a gente for avançando na disciplina, tá, pessoal? A definição de uma carga de trabalho característica, então a gente vai ter que definir uma carga de trabalho que faça sentido para aquele sistema, né? Se eu tenho um sistema que costuma atender milhares de requisições por minuto, né, e eu coloco uma carga de trabalho em que eu gero 10 requisições por minuto, obviamente que os resultados que eu vou obter naquela avaliação, eles não vão ser realistas, né? Então eu preciso de uma carga de trabalho que seja bem fiel com a realidade. A definição da metodologia mais apropriada dentro daquele conjunto de informações que eu estou avaliando, né? A definição do nível de detalhamento que eu quero com aquela avaliação de desempenho. Por fim, a análise dos resultados e a consideração de limites, suposições e margens de erro que são muito importantes e que vêm lá da estatística, né? Então a gente vai precisar utilizar uma base estatística para fazer a análise de resultados e poder confiar naquele resultado. Muito bem, então as etapas de uma avaliação de desempenho são estudar o sistema e definir os objetivos, determinar os serviços oferecidos pelo sistema. Então a gente sempre vai seguir essa lista, tá? Não necessariamente a gente vai executar todas essas etapas de forma linear, tá? A gente pode às vezes ter que pular de uma etapa para outra e depois voltar, mas a gente geralmente vai executar todas elas, tá? 3. Selecionar métricas de avaliação. Determinar os parâmetros que afetam o desempenho do sistema. Determinar o nível de detalhamento da nossa análise. Né? Vejam que todas essas questões estão ligadas com o nosso slide anterior. Né? Determinar a técnica de avaliação apropriada para aquela avaliação que a gente quer fazer. Determinar qual vai ser a carga de trabalho característica. Realizar a avaliação e obter os resultados. Analisar e interpretar esses resultados, uma etapa importantíssima, e apresentar esses resultados de forma
simples e direta para que as pessoas que vão acompanhar aquele resultado ali, elas consigam entender de uma forma bem prática, tá? Então essas são as 10 etapas que a gente vai precisar executar na avaliação de desempenho. Separando elas em categorias, a gente tem o planejamento de experimentos em vermelho, né? A gente tem uma etapa, que é a etapa número 6, que é a técnica de avaliação, a gente vai determinar qual é a técnica de avaliação mais apropriada, e nas etapas finais ali a gente tem a análise de resultados que vai indicar ali para a gente qual é a solução mais adequada dentro de um contexto pré-definido. Então é isso, pessoal. Essa nossa aula foi a introdução à disciplina, tá? Então, como eu falei, eu ia trazer para vocês aqui mais dúvidas do que respostas, né? Então, a gente vai responder todas essas perguntas ao longo do nosso semestre, ao longo da nossa disciplina. Então, a gente vai se debruçando cada vez mais nos detalhes de cada um desses tópicos que a gente viu hoje, tá bom? Então, até a próxima aula.